Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Rafael e eu sou estudante e professor de física. E eu sou do grupo do PIBID, Projeto de Extensão da UFMG. E eu venho aqui convidá-los a pesquisar os nossos materiais postados, né, para o bloco do primeiro ano. E a gente já tem aí um primeiro bloco de materiais, de leitura e algumas atividades também. E o que você vai ver aí nesses materiais? A gente vai ver uma introdução, inicialmente, né? E o que se trata essa introdução? A ideia é o seguinte: quando você observa o mundo, você quer compreender esse mundo. Por que que isso acontece desse jeito? Ou por que que aquilo acontece daquele jeito, né? E aí você começa com o estudo da ciência. Mas o que é ciência? Bom, ciência significa conhecimento. Desde os primórdios da humanidade, o pessoal tenta entender o mundo, tenta entender e compreender a natureza. Mas o que significa, então, a ciência? A ciência é justamente o conhecimento. E a ciência ela existe desde os primórdios da Terra. As pessoas tentam entender a natureza, tentam compreender o que acontece na natureza. Então, ciência é conhecimento. E aí, é uma série de conhecimentos, existem vários ramos da ciência, inclusive a ciência natural. A ciência natural, então, tenta explicar tudo o que acontece ao redor da natureza, em volta da natureza. E aí, com o passar do tempo, essa ciência natural, ela foi se dividindo em alguns ramos de estudo, em algumas áreas de estudo. E quais são essas áreas? Vocês conhecem muito bem, né, estudadas na escola, que é biologia, física e química. Bom, o que se estuda na biologia, o que se estuda na química, o que se estuda na física? Bom, a biologia tem que explicar a vida na natureza. Já a química tem que explicar a composição dos materiais que existem na natureza. E a física, o que significa? A física é a ciência que tenta explicar os fenômenos que acontecem na natureza. Embora a ciência tenha sido dividida em as ciências naturais tenham sido dividida em três áreas de estudo, biologia, química e física, para a gente compreender um fenômeno, não basta entender só de física, não basta entender só de química, não basta entender só de biologia. É preciso integrar esses conhecimentos para a gente compreender completamente o fenômeno. Ou seja, o conhecimento ele é interligado, ele é interdisciplinar. Né? O conhecimento ele não se dá apenas por uma área. Bom, mas didaticamente, se divide isso aí, a ciência natural nessas três áreas de estudo. Bom, e aí a nossa área aqui vai ser a física. Mas o que é física? Bom, física, então, como eu disse, ela é a ciência que tenta explicar os fenômenos que acontecem na natureza. Bom, mas que fenômeno é esse? São vários que vocês podem observar. Por exemplo, se eu tenho uma caneta aqui e eu soltar essa caneta ela vai cair. E por que ela cai? Existe uma explicação física para isso, né? Existe aí um fenômeno, né, de atração gravitacional. Ou seja, tudo que tem massa vai atrair tudo que tem massa. A Terra tem uma massa gigantesca e ela vai atrair essa caneta que tem uma massa pequena. Ou seja, atração gravitacional acontece. Um outro fenômeno físico é por que o céu é azul? Existe uma explicação para isso. Né? O céu é azul porque chegam raios, luz solar, e essas luzes elas são espalhadas quando chegam na atmosfera, predominantemente azul. Né? Existe, então, toda uma explicação. E o que seria da nossa vida sem esses conhecimentos científicos, né? Talvez você não tomaria um banho quente na sua casa, você não assistiria televisão, talvez você nem me assistiria aqui com esse vídeo. Ou seja, o conhecimento ele vai se passando. E vale ressaltar também, gente, que o conhecimento ele não é fixo, ele passa com o decorrer do tempo e do espaço. O que eu quero dizer com isso? Que algo que a gente conhece hoje como correto pode cair por terra amanhã. Um exemplo disso era a ideia de Aristóteles, que ele afirmava que a Terra, todos os planetas giravam ao redor da Terra, que é o modelo geocêntrico. Né? Com o passar do tempo, com estudos, com o avanço da natureza, com o avanço da tecnologia, teve-se então uma nova observação, uma nova teoria sobre os modelos planetários, que é o modelo heliocêntrico, em que a Terra e os demais planetas giram ao redor do Sol. Tá? Ou seja, o conhecimento ele não é fixo, ele é passageiro, ele pode mudar de um tempo para outro. Bom, e quando a gente fala de física, o mesmo vale também para a física. O que a gente conhece hoje como correto pode não ser mais correto amanhã, tá? Mas a física em si, ela é dividida em alguns ramos de estudo. E quais são esses ramos? Física mecânica, física térmica, óptica, ondulatória, eletromagnetismo e física moderna. Então, para a gente conhecer as leis físicas, é claro, a gente precisa conhecer um pouquinho de cada
ramos de estudo, porque esses ramos se integram e formam a física. A física se integra com as áreas e forma ciências naturais. E a ciência é o conhecimento. Bom, mas nos ramos de estudo da física, o que se estuda em cada ramo? Então, quando a gente fala de mecânica, a mecânica se estuda os movimentos dos corpos. Ou seja, a gente vai estudar na mecânica a ideia de velocidade, de aceleração, de força. Quando a gente passa para a física térmica estuda os fenômenos relacionados à temperatura e calor, ou seja, todos os fenômenos térmicos que acontecem na natureza. Quando a gente vai falar de óptica, a óptica a gente está falando de luz, ou seja, todos os fenômenos relacionados à luz, por que a gente enxerga, como a gente enxerga, certo? Já a ondulatória está relacionado com os fenômenos causados pelas ondas. Lembrando que onda é uma perturbação que se propaga transportando energia, né? E essa propagação pode levar, então, à comunicação, ok? O som, por exemplo, é uma onda. Então, a gente estuda no ondulatório o som. Além disso, tem o eletromagnetismo, que é de fundamental importância para a nossa vida hoje. Sem a eletricidade, nós não estaríamos aqui. Vocês não estariam me vendo. Eu não estaria produzindo esse vídeo para vocês. Sem eletricidade, vocês não tomariam um banho quente na casa de vocês. Por quê? Porque antigamente não se tinha eletricidade. Tinha, mas o conhecimento era muito pouco, né? Não o suficiente para produzir, fornecer energia elétrica na sua casa para você me assistir aqui agora. A física moderna são os conhecimentos da física desenvolvidos a partir do século XX. Com isso, a gente pode pensar na relatividade, na física quântica, na física nuclear. São todos os fenômenos físicos que a física clássica não conseguia explicar. Bom, e aí quando a gente fala das leis físicas, né, existe toda uma explicação para um fenômeno físico, que são essas leis, mas como se deu, como se produziu essas leis? É de qualquer jeito? Não. Existe um método científico desenvolvido por Galileu Galilei. Tá? O método científico ele não é obrigatório, mas ele é imprescindível para dar credibilidade a uma lei criada. Por exemplo, quando eu penso por que o céu é azul, o pessoal, para explicar, os cientistas, para explicar por que o céu é azul, eles fizeram vários experimentos, eles seguiram passo a passo para poder elaborar a teoria do porquê que o céu é azul. Então, a gente pode pensar, o céu é azul por quê? Bom, então, esse é o primeiro passo do método científico. Eu estou olhando para o céu, estou observando, estou na fase de observação. Eu estou olhando para o céu e eu vejo que ele é azul. E eu quero explicar, eu quero tentar entender por que o céu é azul. Então, eu estou na fase de observação do problema. A segunda fase, o segundo passo, né, desenvolvido no método científico é elaboração de hipóteses. Eu acho que o céu é azul porque alguém foi lá e pintou de azul. Eu acho que o céu é azul porque vem raios luminosos e esses raios eles são espalhados predominantemente na cor azul. Bom, elaborei a hipótese, eu tenho que comprovar essa hipótese. E como que eu vou comprovar? Por meio de experimentos tentando reproduzir o céu azul. Fiz a experiência e deu certo, opa, a minha hipótese ela é verdadeira. Então, eu vou para a fase de publicação das minhas das hipóteses e da experiência elaborada. Beleza? Deu errado a experiência, não comprovou a minha hipótese, então eu volto na hipótese e elaboro uma nova hipótese. Ou seja, quais são os passos do método científico, então? Resumindo aqui. Os passos são observação, elaboração de hipóteses para o problema observado. Depois, realização de experimentos que tentam provar as hipóteses levantadas. Se esse experimento provar a hipótese está correta, você vai para a quarta fase, que é a de publicação de resultados, de publicação da teoria. Se a fase de experimentação não provar a fase anterior, você então volta para a fase anterior, levantando novas hipóteses, até que, quando você chegar na fase de experimentação, você conseguir provar. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu convido vocês a pesquisarem nossos materiais, fazerem pesquisas mais aprofundadas e estamos aí à disposição. Agradeço, então, e até o próximo vídeo. Muito obrigado.